pessoal. Opa, tá bom. Então, boa noite aí, pessoal. Como o pessoal normalmente chega atrasado, né? Então a gente vai, vai começando a aula, tá? Então, bom, então, sumário dessa aula, né? A gente vai ver 4 tópicos, então a gente vai funções básicas, métodos básicos, tá? A gente vai ver alguns tipos, concretamente tipo estética, né? Vamos ver um pouquinho sobre a herança de Mono Behavior, né? Vamos dar uma introdução às sprites. E a gente vai dar, nessa parte aqui, a gente já está trabalhando com os métodos que a gente usa no jogo de cartas, né? Que é o segundo jogo, tá? E aí também temos aqui como embaralhar as cartas, né? Como buscar elas, achar uma carta, né? E aí essa parte a gente já termina e a gente já entra numa visão geral de áudio que a gente já começou a usar no game anterior, mas a gente não explicou, né? Apesar de ser simples, né? Agora a gente vai entrar em mais detalhes, né? Não todos os detalhes, porque a parte de mixagem a gente não vai... Efeitos especiais, mixagem a gente não vai tratar assim com detalhe, né? Tá bom? Bom, então... warnings em erros, né, pessoal? Então, de compilação, né? Então, errors. Na hora que você manda compilar, o Unity até vai conforme você vai digitando e terminando as linhas, ele já vai vendo se está errado, tá? Então, se dá erro numa classe, ele breca, né? Porque as classes não podem estar com bug, né? Tá bom? Então, todas as classes têm que estar funcionais, né? Então, em geral, os erros são mais de digitação, né? E também de tipo de dados, né? Então, essa é a principal característica de erro, né? Warnings, né? Warnings são algumas advertências, né? Que o compilador pode, provavelmente o sistema até funciona, né? Então, a partir de um warning, o programa, né, roda, né? Provavelmente pode acontecer que ele tenha algum conflitozinho que ele resolva, né? Mas, bom, então é mais passável, a gente diria, né? Mas bons programadores gostam de resolver, inclusive, os warnings, né? Gente mais experiente para não dar chabu, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né, pessoal? Eu preparei aqui como se fosse o Unity. Eu vou carregar aqui a minha assim. Deixa eu parar o computador. Acho que tem que parar a apresentação, é isso? O Zoom também. Zoom, me deixa rodar esse negócio. Fechar aqui. Tá, entendi. Então, rodo aqui, né? Nessa ambulância aqui, eu botei um fundo azul claro na câmera, né? Botei o solid color, botei o background de azul claro. Por causa que minha sprite era de azul claro, né? Que é a minha ambulância. E aí, eu botei um script. Ainda não. Então, vamos colocar um... não, aqui. Não, também não tem. Então, vamos colocar um script nela. Eu já fiz esse script. Que é o script da ambulância, né? Move ambulância, tá? Eu vou mover o script aqui. Move ambulância, né? Tá? Então, tá aqui. Então, por exemplo, né? Se você tem aqui o update, né? Eu vou colocar em exemplo, tá? Se você coloca no dado, né? If dado, né? Aí vai aparecer um if, né? O dado é o inteiro, tá? Então, quando você coloca um if e
e faz o teste do dado não nulo, ele dá um warning, porque opa, saiu o warning. Ah, tá. Ele está com um warningzinho, né? Porque, ó, resultado da expressão. O resultado da expressão é sempre o mesmo, né? Então, o tipo ball, né? Aqui dentro do if, aqui em condição verdadeira ou falso, né? Então aqui ele não precisa, não dá para você colocar essa condição aqui, ele faz isso aqui, esse teste aqui sempre vai ser verdadeiro, tá? Então, mas vamos colapsar esse negócio aqui, que eu não estou usando isso, né? Só para exemplificar. Erro, né? Erro aqui no update, né? Eu estou fazendo a minha ambulância, né? Ela tem uma variável velocidade float, tá? Eu tenho um outro float roda que eu não estou usando. Eu pensei que ele ia dar um warning que eu não estou usando, mas ele não deu, tá? Aí eu estou colocando no update, né? Transform.position, estou alterando a posição dela. É menos igual, então ela está fazendo um decréscimo da posição, certo? Por esse componente aqui, né? Um vector tree, XYZ, né? Velocidade, que é essa variável aqui, vezes time delta time. Esse jeito de fazer arredonda ou faz com que o incremento na posição X seja de acordo com o tempo de FPS, tá? Então, no Y e no Z ela não move, né? Mas na velocidade aqui, então se eu colocar aqui um V maiúsculo, e aqui não está vindo aqui isso, aqui já está maiúsculo. Então, se eu colocar em V maiúsculo, ele vai dar já deu erro aqui, né? Antes de compilar ele já deu erro, né? Porque a velocidade não existe em contexto tal, a velocidade é minúscula, né? Então, eu devo, então eu devo, ele dá as possíveis correções, mas eu venho aqui, troco para minúsculo de novo, ele já deve funcionar, certo? Então, erro é sim, o ARN daquele jeito lá. Mensagem é da mensagem também. Aquela, no caso do exemplo, né? Então, eu vou colapsar esse negócio, vou fazer um asterisco barra asterisco. Pronto. Agora eu colapso tudo como comentário, ele já, né? Deixa eu só. Se eu compilar esse negócio, já deve dar certinho, tá? Não tem erro não. Opa, erro de compilação. Onde é que está o erro de compilação? Ah, faltou um negócio. Ah, lógico, eu comentei lá. Acabou. Comentei errado aqui, né, pessoal? Comentei, inclusive, o fim da classe. Então, agora sim, né? Beleza. Sem erro. Então aí, essa velocidade aqui, ele deve movimentar a minha ambulânciazinha, certo? Na posição X. Lembrar, deixa eu ver onde é que ela está. A ambulância está na posição 8266, velocidade é 1, ele deve andar decrescendo, né? Tá fazendo, né? Tá andando a ambulânciazinha, mudando a posição X, certo? Ok. Então, tudo bem? Então é só para mostrar o erro e warning, né? Vamos voltar para o slide aqui, que está aqui. Certo? Tudo bem? Ok? Beleza, né? O zoom aqui nada é simples, né, pessoal? Então,
no Zoom, pelo menos para mim aqui. Pronto. Já vimos warnings e erros, né? Agora, então aqui estamos no, assim, no monobehavior, né? Quando você entra em monobehavior, aqui eu nem vou fazer porque é exatamente o que eu ia fazer aqui no Unity, é o que está aqui no slide, né? Se eu venho aqui na minha classe, por exemplo, move ambulância, né, no meu script, e eu aqui no monobehavior, eu apertar com o botão direito do mouse, né? E eu venho aqui em inspecionar a definição, e aí vejo todas as coisas que eu herdo, né? Eu vejo todas as coisas que eu estou herdando de behavior, né? Então, o behavior é a classe principal que foi toda a máquina Unity foi feita nela, né? E tudo que você herda dessa máquina principal é monobehavior. E é algo que você acaba herdando de monobehavior, né? Então, use Guile layout, run in edit mode, print, que é equivalente ao debug, né? Esse é o invoke, is invoke, start coroutine, que a gente vai explicar na animação, né? Tá? Termina todas as coroutinas e stop assim como você pode subir uma corotina, você pode parar uma corotina ou parar todas as coroutinas, que são processos paralelos, né? Certo? Então, mas aí são as coisas, além das variáveis que não estão aí, mas variáveis gerais, esses métodos básicos aqui que estão todos herdados de monobehavior, né? Tá bom? Então, só clicar no botão direito do mouse aqui e dar inspeção e definição, certo? E se você abrir, né, vai aparecer todas as definições. Aí, né, pessoal, uma coisa que eu achei interessante do Unity, eles estão na versão anterior, né? Eles comentam, eu tô dando errado nisso. Eles comentam métodos com barra, né? Então, método e linha para eles é a mesma coisa. Na verdade, eles só comentam com barra. Não existe um errado assim especificamente pela linguagem, mas a Microsoft tem pedido para não fazer assim, né? O Unity não é só Microsoft, né? Então tudo bem, né? Eles estão um pouco se lixando para a definição formal da Microsoft, né? Tá bom? Bom, então, MongoDB é uma classe que foi escrita para que todos os programadores 3D Unity usem, certo? Aí ele é compilado quando você coloca esse using aqui, essa biblioteca, né? Possui todos os plugins que a gente pode acessar, que eu acabei de listar. E ela é linkada dinamicamente, não é que ele carrega tudo, ele carrega dinamicamente via DLL, certo? Em tempo de execução, né? Bom, então, partindo agora para o static, né? O que a gente vai, o que a diretiva static, né, faz, né? Ela fixa. Então, na verdade, ela direciona para um lugar só. Static é uma posição de memória, você aloca, né, na hora que você instancia, e todo mundo mira para lá, né? É uma posição virtual real, né? É sempre uma memória virtual, mas ela é sempre aquela mesma posição, tá? Permite que todas as instâncias compartilhem uma única variável, né? Ou método, né? Um método estático não precisa ser novamente instanciado. Por quê? Porque ele é estático, toda vez que alguém chamar, vai ser sempre aquele mesmo, né? Por exemplo, é o que acontece com o getKey, né? Será que está aberto aqui? Não vai abrir. Também não vai abrir. Mas getKey é uma função estática, tá? Ela está definida como public static ball getKey, tá? Então, só dá Ctrl aqui, que no caso da minha apresentação do PowerPoint não está deixando, né? Então, é um método estático, né? Quando se ball aparecer antes do static, significa que é o retorno, né? Então, se fosse ball static, né? Public ball static, então, significa que o ball é retorno, né? Static é o tipo do método, né? Ele é preso numa posição da memória e ele retorna como ball, né? Tá bom? Se fosse invertido na definição, né? Bom, e uma variável, né? A variável de uma variável estática, né? Indica que ela será global na classe declarada, né?
Então, se normalmente, assim como o método não precisa ser chamado de novo, né, instanciado de novo, a variável é igual, né, ela não precisa ser instanciada de novo. Então, as variáveis que são únicas são chamadas de variáveis instanciadas, perdão. Todas as variáveis da classe compartilham esse mesmo valor instanciado. Isso né, é o que a gente usa, né, pessoal, no caso de você fazer uma variável de sistema, de sistema no caso de controle das ações do sistema, né? Por exemplo, saúde, né? Vida, né? Health, né? Então, você faz uma variável estática, porque aí todos os... Para não ter várias... só tem um player, né? Você pode ter vários inimigos, mas só tem um player em geral. Então, para o player específico lá, player A, né? Então, se cria uma variável estática para que todos os outros objetos, né, atinjam aquela saúde dele, né? Certo? Tudo bem? Tudo bem? Qualquer momento vocês me perguntam, hein? São coisas básicas, mas é aula, né? Certo? Aula é isso, né? Métodos de estática, né? Como eu falei, essa estática é um pouquinho mais antigo, né? Acho que é de 2 anos, né? Atuam nas variáveis static, da classe a qual pertence e só com as variáveis estáticas da classe. Assim. Então, uma função, um método static, ele acaba dirigindo só aquelas variáveis, né? Vejamos que outras classes acessam essas variáveis devem fazer por funções estáticas declaradas como público. Ah, interessante. Então, perdão. Então, variáveis static, né, trabalham só, seríamos assim, não é que são private, mas elas são particulares, né? Elas são localizadas, tá? Se a gente quer que outra interface atinja, eu tenho que colocá-la como public, né? Tá? Eu tenho que na verdade, instanciar como uma interface, né? Tá bom? Vou botar um modificador public nela, né? Então, onMouse down é uma função que a gente já usou, né? Pelo menos no laboratório do Carter já foi colocada, né? Então, o que faz onMouse down? A gente criou esse método, né? Então, para quê? Para você... Perdão, deixa eu ver. Não. Então, ele é um... Isso aqui é uma sobrecarga, né? Exatamente, uma sobrecarga. Então, o mouse down, ele já existe, né? Eu sobrecarreguei aqui. Então, na hora que eu chamo o mouse down, né? Quando o mouse é pressionado em cima de algum objeto, né? Na hierarquia, eu chamo o mouse down. Então, aí eu vou imprimir, né? Olha o print aqui, né? Eu vou imprimir. Você pressionou um tile, num tile, né? O tile é um né, um formatinho, certo? Esse aqui é um tile, seria um tile, né? Um espaço, né? Tijolo, né? Então, no Sprite, no nosso mundo, é composto de tijolinhos, né? Tile é um tijolo. Então, aí eu tenho um ball, que é o tile revelada, né? E quando eu pressiono lá, ele tem que ter um colliderzinho, certo? Um elemento gráfico de collider. Você pressionou, e aí, se aquilo lá é verdadeiro, você... Então, se ele estava revelado, uma carta, né? Então, aqui eu estou sem carta nenhuma, né? Mas se eu estou, né? A carta rosa ou o reverso dela, né? Revelo ou escondo, certo? Então, essa é a ideia do descartar ou virar a carta, né? Então, se a tile é verdadeiro, esconde a carta. Se ela está escondida, você tem que revelar, certo? Ok? Essa é a lógica simples, né, do flip, né? Então, e aqui que como é que a gente detecta isso daí, né? A gente detecta usando find, né? Find. Então, o que é o find? Que faz esse método find, né? Eu coloco uma string, né? Certo? Que é o nome que eu quero procurar. Então, procuro um game out por nome e o retorno.
esta função só retorna GameObject ativos. Esta maneira de fazer, né, pessoal, quando você tem objetos que sobem na máquina e eu quero uma maneira de fazer limpeza da memória, né, ou na verdade da memória gráfica, né, é fazer desativar. Enable e Disable. Né? Qual que é a vantagem dessa tecnologia Enable e Disable? Ele fica pré-definido no sistema, mas ele não está ativo na memória gráfica. Em geral, quem esquenta a máquina é o que está para ser visto na parte gráfica, né? Porque é o que tem que sobrecarregar, que tem que fazer a renderização, um monte de conta de colisão. Então, o que não está para ser colocado na parte gráfica, né, para ser visualizado, renderizado, não sobrecarrega toda a máquina, porque basicamente é uma posição de memória, uma coisa mais simples, né? Uma definição simples. Então, enable e disable significa ver ou não na parte da renderização, né? Então, digamos assim, ativo e desativo, né? Tá? Enable, quero ver, disable, não quero ver, né? Bom, então aqui, o que eu ia falar aqui? Então, a resolução só retorna game ativos, né? Visíveis, né? Não visíveis, enable, ele tem game jobs que estão invisíveis e estão enable, tá? Então, por exemplo, um raio laser, né? Então, raio laser infravermelho não é visível, né? Pelo menos para vista normal. Então, ele pode estar ativo, mas ele é invisível. Então, o enable é para que ele esteja, entre aspas, renderizado na memória gráfica. Mesmo que você renderize, ele seja invisível na renderização, certo? Bom, então vamos lá. Se nenhum game com name no nome passado é encontrado, um ponteiro null, né, uma mensagem null é devolvida, né? Se o name, né, tem um barra, significa um diretório, é um caminho, né? Tá bom? Vamos lá. Então, você pressionou um tile e game.find, por exemplo, game manager, né? Então eu tenho que ter lá um script, por exemplo, né? Game manager, né? E nesse objeto aqui, Game Manager, eu tenho lá um script que maneja cartas, tá? Então, e nesse find aqui, né, certo? Se eu encontrar o Game Manager, né, eu quero que ele me traga a carta selecionada. É isso que eu tô buscando quando eu clico no meu objeto gráfico, né? Tá bom? Ok?